Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Venezuelanos e cubanos são os que mais pedem refúgio aqui no Brasil. Sob pressão do governo, o Banco Central define nesta quarta-feira a nova taxa básica de juros da economia. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. O projeto das novas regras fiscais foi apresentado no Senado nesta terça-feira pelo relator, o senador Omar Aziz, com algumas modificações. Com isso, o texto será votado nesta semana e, se aprovado, deve voltar para a Câmara dos Deputados. Vamos ao vivo agora até Brasília com Alessandro Saturno. Alessandro, boa noite para você. Quer dizer que o governo se antecipou e já se reuniu com o presidente da Câmara, certo? Exatamente, Salce. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, nesta terça-feira à noite, houve uma reunião entre Arthur Lira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ficou acertado que, se o texto ele voltar para a Câmara, com todas as alterações que foram feitas pelos senadores, o que deve acontecer, a Casa vai analisar as mudanças na primeira semana de julho. Entre as mudanças propostas pelo relator no Senado está a que retira o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e o Fundo Constitucional do Distrito Federal dos limites da nova regra. O ministro da Fazenda, Salce, Fernando Haddad, disse que esse adiamento da votação da nova regra fiscal não preocupa o governo. Vamos ouvi-lo. Vamos lembrar que esse arcabouço era para ter ido para o Congresso em agosto, né? Nós mandamos em abril, ele já está praticamente aprovado. Se houver alguma alteração no Senado, a Câmara tem o compromisso de tratar disso na primeira semana de julho, o que é prazo mais do que suficiente para a gente fazer a peça orçamentária com base na nova regra fiscal. A Justiça concedeu progressão para o regime aberto a Ana Carolina Jatobá, que estava presa desde 2008 pela morte da enteada Isabela Nardoni, de 5 anos. O Roberto Tomé tem as informações para a gente. Tomé, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Ana Carolina Jatobá saiu esta noite da penitenciária feminina de Tremembé, interior de São Paulo. Ela foi beneficiada por uma decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça de São Paulo. No regime aberto, o condenado cumpre pena fora da prisão e pode trabalhar durante o dia. Ela e o ex-marido, Alexandre Nardoni, foram julgados em 2010 pelo assassinato de Isabela Nardoni. Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão e cumpria a pena a 15. Alexandre Nardoni continua preso. Ele foi condenado a 31 anos de cadeia. Salce. Obrigada, Tomé. O Brasil registrou 50 mil pedidos de refúgio, isso no ano passado, a maioria de venezuelanos e cubanos. O trabalho numa empresa de distribuição de energia é o primeiro da Merlis com carteira assinada. Venezuelana, ela está há 3 anos no Brasil. Eles ligaram para mim se queria trabalhar como almoxarifada. Eu falei, eu não sei o que é isso, mas eu aprendo. A decisão de deixar a Venezuela não foi fácil. Ela deixou 2 filhos lá e trouxe apenas o caçula. A situação econômica que está influenciando agora o presidente Maduro, que ele está fazendo que a gente toda salga de Venezuela já. Para muitos imigrantes, aprender o idioma é o primeiro passo para conseguir um emprego. Tuve varias entrevistas de trabajo, pero no me contrataban por lo difícil de hablar el idioma português. Não conseguia trabalho. Assim como a Merlis e a Jaqueline, pelo menos outros 100 mil venezuelanos foram transferidos de Roraima, por onde costumam entrar no país, para outros estados nos últimos 5 anos. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social, eles foram levados para mais de 930 cidades brasileiras após receberem uma oportunidade de trabalho. Organizações não governamentais dão assistência aos refugiados. Nós damos serviços para garantir a integração deles na sociedade. Então, portanto, nós damos aula de português e fazemos processos para que eles possam se integrar
e se inserir no mercado de trabalho. Segundo a ONU, mais de 108 milhões de pessoas deixaram os países de origem ou se deslocaram internamente para fugir da violência e de catástrofes naturais em 2022. Aqui no Brasil, um relatório do Ministério da Justiça divulgado hoje mostra que quase 50 mil pediram refúgio no país. A maioria veio da Venezuela e de Cuba. O Brasil é um dos países pioneiros no mundo, mas especialmente no continente americano. Ele é pioneiro na adesão aos tratados internacionais de proteção dos refugiados. Muitas vezes eles entram para o Brasil por uma das nossas portas sem nenhum documento, apenas com a roupa do corpo. A legislação brasileira, ela tem consideração por isso. Quem encontra oportunidade em um novo país pode sonhar com um futuro melhor. Quero ficar aqui e seguir trabalhando e seguir para frente, sem mirar para trás. Foi enterrado o corpo da estudante de 17 anos, morta num ataque a uma escola no Paraná. Amigos e colegas foram se despedir de Caroline Alves, de 17 anos. A jovem foi sepultada no final da tarde. Uma menina que sonhava ser profissional, né? Uma pessoa que realmente vem de uma família que incentivou a tudo isso, né? O namorado dela, também baleado no ataque, morreu. Luan Augusto, de 16 anos, estava internado e não resistiu. Foi esse serralheiro que trabalha ao lado da escola que ouviu os tiros e conteve o atirador. Falei que era policial e fiz ele deitar no chão e coloquei o pé em cima dele e esperei o policial chegar. Além do atirador de 21 anos, a polícia prendeu outro homem que tem a mesma idade e é suspeito de ajudar na organização do ataque. Um adolescente de 13 anos também foi apreendido. Ele foi ouvido como testemunha e depois liberado. Foram cumpridos ainda mandados em Pernambuco contra pessoas que teriam mantido contato com o assassino. A gente pretende saber qual a responsabilidade daqueles que interagiam com ele. As aulas na escola só devem ser retomadas na segunda-feira. A polícia divulgou que militares vão ficar na porta dos colégios estaduais do Paraná por tempo indeterminado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central deve anunciar nesta quarta-feira a taxa básica de juros no país, que é usada para segurar a inflação. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.